Vamos orar mais uma vez, pedindo a graça de Deus sobre nós, pedindo que o Senhor possa nos dirigir nessa escola dominical e assim nós possamos juntos aqui aprender um pouco mais das verdades de Deus para as nossas vidas. Feche seus olhos por um instante. Senhor Deus, nós te louvamos e te bendizemos nesta hora. Obrigado, Senhor, por tua graça sobre as nossas vidas. Nós te bendizemos, ó Deus, por sua misericórdia que se renovou no dia de hoje. Te louvamos, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de juntos, mais uma vez, estarmos aqui nesta manhã para bendizer, para louvar, para engrandecer o teu santo nome, Senhor. Pedimos que a tua palavra possa encontrar lugar nos nossos corações e assim, Senhor, sejamos edificados, sejamos fortalecidos por tua graça e que possamos sair daqui, Senhor, de modo diferente como nós entramos. Nós te louvamos e te bendizemos, oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos então estudando o credo apostólico, né? Então nós vimos até aqui a parte introdutória desse credo, né? Vimos que o credo é algo extremamente importante, né, para o nosso conhecimento a respeito das doutrinas básicas da fé cristã. Nós vimos que o credo apostólico, embora ele receba esse nome, ele não foi escrito pelos apóstolos, né? Ele recebe esse nome porque ele trata exatamente das doutrinas que foram ensinadas pelo Senhor Jesus Cristo, óbvio, mas também que foram ensinadas pelos apóstolos, né? Então é extremamente importante nós compreendermos as doutrinas que estão ali no credo apostólico, porque são essas doutrinas que nos colocam dentro ou fora do cristianismo verdadeiro, da fé cristã verdadeira, né? Se de repente nós renunciarmos a alguma expressão ou alguma verdade que nós encontramos no credo apostólico, ou acrescentarmos alguma coisa a essa doutrina, certamente isso vai nos colocar à parte da fé cristã verdadeira. Por mais que uma religião tenha bons intentos, uma boa prática, né, uma boa moralidade, por aí vai, né? A gente sabe que existem diversas religiões que falam a respeito disso, né? Mas se não estiver firmado naquele ensino do Senhor Jesus e dos apóstolos, de nada serve, tá? Então, por isso nós estamos aqui nos debruçando no credo apostólico. Deixa eu colocá-lo aqui para vocês e vou pedir então para que vocês falem novamente o credo apostólico, por gentileza. Vamos lá? Creio. Amém. Tá? Então hoje nós vamos novamente olhar essa expressão, né? Creio em Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tá? Então nós falamos um pouquinho, há 2 semanas atrás nós falamos um pouquinho sobre a paternidade de Deus. Na semana passada nós falamos sobre esse Deus soberano, né? Então a gente não pode perder de vista essas duas coisas, esses dois atributos de Deus, né? Embora Ele seja o nosso Pai, Ele continua sendo o Senhor soberano sobre todas as coisas, tá? Isso é extremamente importante porque nós podemos às vezes confundir a personalidade de Deus, achando que Deus ele é um pai, né? Então assim, Deus é pai, né? Pai a gente faz o que a gente quer, né? A gente chega na casa do nosso pai, a gente não precisa pedir licença para abrir a geladeira, né? A gente vai lá, a gente abre, né? A gente se sente em casa, né? A gente se sente acolhido quando a gente vai na casa do nosso pai, não é verdade? A gente não precisa ficar com muitas cerimônias, a gente não precisa ficar escolhendo as palavras para falar com os nossos pais. De vez em quando o pai pega a gente no colo, né? Mesmo grande,
grande, a gente pode deitar no colo do pai e sentir aquele acolhimento, aquela proteção que somente um pai pode dar a um filho, né? Isso é verdade, Deus também é assim. Nós podemos nos achegar a Ele, nós podemos sentar no seu colo, né? Vamos dizer assim, né? Nós podemos nos achegar, a gente não precisa ficar escolhendo palavras para dizer aquilo que nós queremos a respeito de Deus, né? Nós podemos ser sinceros diante de Deus a respeito dos nossos sentimentos, porque Deus já conhece todas as coisas, mas Deus também é esse Senhor soberano. Ao mesmo tempo que nós entramos com confiança, nós precisamos entrar com respeito à presença de Deus. Ele continua sendo o Rei do universo, o Criador de todas as coisas. Mas a gente não pode chegar na casa do nosso pai, né, e fazer bagunça, né? Ele continua sendo o nosso pai. E se precisar, ele até bate na gente, né? Então, a gente também não pode chegar na casa de Deus e achar, não, Deus é o meu pai, então eu vou fazer o que eu quiser. Não é bem por aí. Então, é importante a gente fazer esse discernimento entre uma coisa e outra. Então, ele é, ao mesmo tempo, o nosso pai, mas ele também continua sendo Deus Todo-Poderoso. Tá? Então, nesse sentido, né, eu quero falar um pouquinho hoje ainda sobre essa questão, né, sobre o Deus Todo-Poderoso e os decretos eternos. Nós começamos a falar um pouquinho disso na semana passada e eu achei por bem a gente tentar falar um pouquinho mais sobre isso. Tá? Para isso eu quero usar um texto da Confissão de Fé que fala exatamente sobre isso, né? Sobre os decretos eternos de Deus. Tem um capítulo da Confissão que fala só sobre esse tema, né? É o capítulo 3º que fala sobre esse tema. Vou pedir mais uma vez para os irmãos lerem para mim essa seção primeiro, o parágrafo 1º da Confissão de Fé. Vamos lá? Desde... Isso, a gente vai tentar explicar nessa manhã o que significa tudo isso aí, tá? Isaías 45, os versos 6 e 7, diz: para que se saiba, até o nascente do sol e até o poente, que além de mim não há outro, eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Quando Paulo, então, se viu diante da grandeza e diante dos decretos de Deus, ali especialmente em Romanos capítulo 9 e também capítulo 10, ele chegou à seguinte conclusão: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. O autor de Hebreus vai dizer também, né? Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, tá? A gente vai olhar outros textos também no decorrer da nossa lição. A Confissão de Fé ainda fala, nesse mesmo capítulo, no parágrafo 2º, ela diz aí, né? Ainda que Deus sabe tudo quanto pode ou há de acontecer em todas as circunstâncias imagináveis, ele não decreta coisa alguma por havê-la previsto como futura ou como coisa que havia de acontecer em tais e tais condições, tá? Então, o que essa seção da Confissão de Fé está dizendo? Deus não decretou, por exemplo, a nossa eleição porque ele viu uma fé prevista em nós, né? Ele viu lá que no dia tal, lá na data tal, do ano tal, o Ricardo, naquela ocasião, ele ouviria o evangelho e aí então ele se converteria. Então Deus falou, por causa disso, então eu vou decretar a eleição dele. Eu estou vendo que quando o evangelho for apresentado para ele, ele vai se converter. Então por isso eu vou decretar a salvação dele. Nada disso, tá? Então Deus não decreta, por exemplo, diante das nossas decisões, né?
Então, também você pode imaginar o seguinte, né? Que de repente lá na eternidade, Deus olhou lá o Ricardo e pensou, o Ricardo vai ter opções ali de 2 ou 3 pessoas que ele vai escolher lá para ser a esposa dele. Então, eu vou esperar ele escolher para depois eu decretar o plano que eu tenho. Se ele escolher aquela pessoa X, né? Ou se ele escolher aquela pessoa Y, vai ter outro plano, né? Muitas vezes você vê jovens assim, com essas dúvidas. Né? Será que se eu escolher esse rapaz ou essa moça, Deus vai ter um plano A? Se eu escolher esse ou aquele trabalho, Deus vai ter um plano B? Então, muitas vezes as pessoas querem saber, né? Imaginando de que essas coisas dependem da minha escolha para que Deus, então, tome a ação seguinte. O que a confissão de fé está dizendo é justamente o contrário. Todas as ações já foram previamente determinadas por Deus, né? Tudo isso, então, já foi determinado por Ele, tá? Então, Atos capítulo 15, verso 18, se você quiser anotar, diz, né? Diz o Senhor que faz estas coisas conhecidas desde séculos, né? Ou seja, antes mesmo de nós existirmos, Deus já tem todas as coisas pré-determinadas, tá? Nós vamos dar uma olhadinha em outros textos mais adiante, tá? Então veja, o que nós podemos aprender sobre os decretos eternos do Deus Todo-Poderoso. Então eu quero trazer algumas questões importantes aqui para os irmãos, né? Então, olhando para aquele texto lá da confissão, nós vamos dizer, em primeiro lugar, que desde a eternidade Deus tem um plano imutável com referência à sua criação. Então, antes mesmo do mundo existir, Deus já havia determinado todas as coisas, como tudo ia acontecer de fato. Os decretos eternos de Deus têm a ver com isso, tá? Ou seja, desde a eternidade, Deus já tem tudo pré-estabelecido, já tem todas as coisas, então, planejadas. Além disso, então, nós podemos dizer que esse plano compreende e determina todas as coisas e eventos de toda espécie que venha a suceder. O que eu estou querendo dizer ali? Nós vamos ver daqui a pouco. Nada do que acontece no mundo acontece à parte da vontade de Deus. É isso que é soberania, gente. Então, de repente lá na sua casa, acontece alguma coisa lá na sua casa que você não sabe. Às vezes está vazando um cano lá e você não está sabendo. Né? Às vezes a pia está pingando e você não sabe. Então você não é soberano, você não sabe de tudo que acontece na sua casa. Se a gente pudesse comparar isso a Deus, Deus sabe inclusive que a pia, a torneira que está pingando. Ele sabe se o gás está vazando. Ele sabe de todas as coisas que acontecem no mundo. Não existe nada no mundo estabelecido que Deus não saiba. A soberania de Deus tem a ver com isso. A sua onisciência tem a ver com isso. Deus sabe inclusive o que se passa no nosso coração nesse exato momento. E Ele sabe a realidade da vida de cada um de nós, tá? É isso, então, que fala sobre, que diz respeito à soberania. Além disso, então, ele vai dizer, podemos dizer, né? O propósito de Deus não é condicional, nem em seu todo, nem em qualquer de suas partes. Deus não depende da presciência ou respostas humanas futuras. Trata-se de um propósito absolutamente soberano, dependendo unicamente do sábio e santo conselho de sua própria vontade. Você já deve ter dito alguma coisa do tipo assim, né? Olha, deixa eu te falar, Deus quer fazer um plano, Deus tem um plano na sua vida, mas você precisa deixar Deus fazer esse plano na sua vida. Você precisa deixar Deus fazer algo em seu favor. Você já disse isso para alguém? Eu já disse isso para algumas pessoas há um tempo atrás, né? Que eu achava exatamente isso, né? Que dependia da pessoa querer para que Deus pudesse fazer alguma coisa em favor daquele indivíduo, né? É como se Deus tivesse de mãos atadas, né? Amarradas, e você, né? Com a sua vontade, com o seu livre-arbítrio, você tem que ir lá e desatar as mãos de Deus para que Deus possa agir em seu favor. O que nós estamos dizendo ali é exatamente isso. A vontade de Deus não é condicional. Ela não depende do nosso livre-arbítrio, ainda que nós sejamos livres, no sentido de que nós vamos ser responsabilizados pelas nossas atitudes, Deus pode nos salvar no sentido de que Ele não precisa da nossa permissão da gente querer ser salvo, né? Ele nos salva, Ele nos convence, Ele nos dá o seu Espírito e por aí vai, tá?
Então, nós podemos dizer que desde toda a eternidade, Deus tem um plano imutável e com referência ou referente à sua criação. Então, os planos de Deus incluem todos os meios, né, bem como os fins que Ele mesmo predestinou. Veja, por exemplo, eu vou pedir aqui a Claudinha para ler Efésios capítulo 1, o verso de número 11. Por favor, Claudinha. Vou pedir ali a dona Joemi para ler, por favor, dona Joemi, Romanos, capítulo 9, apenas o verso 15 e o verso 18, dona Joemi, por favor. Efésios 1, verso 11, e Romanos 9, o verso 15 e o verso 18. Efésios 1, 11. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Um pouquinho adiante, nós vamos perceber exatamente que Paulo também vai dizer a respeito do propósito, né? Nós fomos predestinados com um propósito. Então, Deus não só estabeleceu o início da nossa eleição, mas Ele também estabeleceu o final da nossa eleição. Romanos 9, o verso 15 e também o verso de número 18, dona Joemi, se a senhora puder ler aí. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me puder ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aproveitar ter compaixão. 8. Não, Romanos 9. A senhora leu o 15, agora a senhora leu o 18. Agora é o 18, Isso. né? Uhum. Logo, tem ele misericórdia de quem ele quer, e também endurece a quem lhe apraz. Isso. Esse é aquele texto que a gente às vezes não gosta de ler, não é? Deus fala, eu tenho misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia. Logo, Ele tem misericórdia de quem Ele quer, e Ele endurece quem lhe apraz. Não sei se versículos antes ou versículos depois, se você tiver com Romanos 9 aberto, ele vai dizer exatamente isso lá, né? Paulo vai dizer assim, não depende de quem corre ou de quem quer, mas de Deus exercer a sua misericórdia, né? Então, nós não somos salvos porque a gente quer ser salvo, é porque Deus exerceu misericórdia em nosso favor. Deus soberano é isso, Ele exerce misericórdia àqueles então que Ele deseja, tá? Além disso, a gente pode mencionar que o plano de Deus compreende e determina todas as coisas e eventos de todo gênero que venha a suceder, tá? Então você vê, por exemplo, né, a gente dá uma olhadinha no sistema geral, ou seja, em tudo que acontece, você vai ver, por exemplo, que a palavra de Deus vai dizer que, inclusive, eventos fortuitos, eventos que a gente considera como mero acaso, que a gente às vezes considera mera sorte, né? Por exemplo, Provérbios 16, 33, vai dizer assim, a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda decisão, né? Então, mesmo o jogo de dados ali, né? Mesmo num algo que a gente considera extremamente obra do acaso, né? Se a gente puder dizer assim, a gente considera algo completamente fortuito, sem a menor importância para a nossa vida, tudo isso Deus já incluiu no seu propósito, né? Tudo isso Deus já estabeleceu. Veja que o Senhor Jesus vai dizer o seguinte, não se vendem 2 pardais por um haste, e nenhum deles cairá em terra sem o conhecimento do vosso Pai. Veja, Jesus está dizendo, um pardal não cai em terra sem o consentimento de Deus. Você quer uma coisa mais menosprezada do que um pardal? Né, uma coisa completamente insignificante, né, aos nossos olhos. Talvez você nem sabe quantos pardais existem, né? Deus estabeleceu que nenhum deles vai cair em terra sem o seu conhecimento. E Jesus vai dizer, e quanto a vós outros, até
os cabelos todos da cabeça estão contados. Então, nem mesmo um fio de cabelo da nossa cabeça cai sem que Deus tenha conhecimento dessas coisas, né? Para alguns é mais fácil dele contar, né? Outros é um pouco mais difícil, né? Mas nada acontece sem que Deus tenha conhecimento dessas coisas, né? Então, veja, o que esses dois textos que eu li estão dizendo para nós é isso. Coisas que para nós seria completamente irrelevante, né? Completamente sem nenhum tipo de importância. Talvez você não se lembre nem do café da manhã que você tomou hoje. Você não sabe nem quantos pães, ou pães de queijo, ou queijo que você comeu. Você não sabe nem a quantidade de comida que você comeu no café da manhã. E Deus está se importando com pardais, e Ele sabe tudo aquilo que acontece com eles, tá? Além disso, também nós podemos afirmar que a soberania de Deus, ela está ligada também, inclusive, nas livres ações humanas. Veja, por exemplo, Provérbios vai dizer o seguinte: como um ribeiro de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, ou seja, o Senhor, segundo o seu querer, o inclina. Então veja que Deus estabelece inclusive isso, né? O coração do rei ele não é um autônomo, como se ele estivesse fazendo as coisas segundo a sua própria vontade, no sentido de que ele é livre para fazer algo, inclusive contrário à vontade de Deus. Não, Deus inclina o coração do rei para aquilo que ele deseja, para aqueles planos que ele almeja que sejam cumpridos. E muitas vezes o que você vê na Escritura é exatamente isso, né? Você vai ver muitas vezes que os reis eram usados, inclusive, para disciplinar o povo, para trazer ainda mais juízo sobre o povo de Deus. A gente vai citar aqui alguns casos que, inclusive, Deus usa reis ímpios, que não conhecem a Deus, para que ele pudesse, então, ser levantado para fazer com que o plano de Deus fosse cumprido, tá? Veja, então, que mesmo nas ações boas, né? Por exemplo, Paulo vai dizer lá em Efésios 2:10, pois somos feituras dele, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, até as obras que nós fazemos, Deus já estabeleceu essas boas obras para nós. Filipenses 2:13 vai dizer, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Tá? Então, nada do que nós fazemos está livre daquilo que Deus deseja. Tá? Nós podemos também mencionar que a soberania de Deus, os decretos de Deus, não estão longe também das ações pecaminosas dos homens. Veja lá, eu quero que vocês abram comigo dois textos. O primeiro está lá em Atos capítulo 2, e também eu vou pedir os irmãos para abrirem em Atos capítulo 4. Atos capítulo 2, os versos 22 e 23, nós lemos na semana passada, mas vale a pena nós lermos aqui de novo, né? Diz aí, varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste, crucificando por mãos de iníquos. Veja aqui então que no discurso de Pedro, ele está dizendo que o Senhor Jesus foi morto pelos religiosos, né? Ele foi morto pelos homens naquela ocasião, mas os homens não fizeram nada do que aquilo que o próprio conselho de Deus já havia predeterminado. Embora as ações dos homens sejam más, e Deus não é o autor do pecado, nós vamos falar um pouquinho sobre isso mais adiante, tá? Mas aquilo só aconteceu porque Deus já havia predeterminado. Eu até falei na semana passada, inclusive, né, que a eficácia da crucificação de Cristo, ou seja, a coisa lá em si só deu certo mesmo, de verdade, porque Deus já havia estabelecido esse propósito. Porque senão já tinha feito uma bagunça desde o início.
Talvez desde o início eles já tinham pegado o Senhor Jesus, já tinham feito lá um mal com ele, talvez já tinham colocado ele no cárcere, na prisão, ou coisas dessa natureza. Mas nós vamos ver no ministério de Jesus que tudo foi programado segundo aquilo que o próprio Pai havia determinado. E o Senhor Jesus sabia a respeito disso também. Tá? Atos capítulo 4, nós vamos encontrar algo semelhante, os versos 27 e 28 aí do mesmo livro. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, a qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gentes de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Novamente aqui nós encontramos essa verdade da palavra de Deus para nós. Veja que nós vamos encontrar, como eu mencionei agora há pouco, né, no próprio ministério de Jesus, nós vamos ver o próprio Senhor Jesus falando sobre isso. Por exemplo, Mateus 16, o verso 21, ele diz assim, olha, desde esse tempo, começou Jesus a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. Então, o próprio Senhor Jesus Cristo sabia da missão que lhe havia sido confiada. Ele sabia desde o início qual era o propósito do seu ministério terreno. Não era apenas ensinar a palavra de Deus, não era apenas curar pessoas, mas morrer na cruz. E se você ler, por exemplo, o Evangelho de Mateus, você vai ver esse progresso, né? Que Jesus, então, à medida que ele vai ministrando e à medida que ele vai curando, ele vai dizendo, eu preciso ir para Jerusalém. E aí você vai perceber num certo momento que ele está determinado a isso. Eu preciso ir para Jerusalém, porque era lá então que ele precisava ser morto e sepultado. Tá? Ainda Lucas 22, o verso 22 vai dizer, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Aqui novamente Jesus fala sobre isso, né? Ele ainda vai citar Lucas 24, verso 44, a seguir Jesus lhe disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, importa se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então isso é interessante, né? Se você lê, por exemplo, Isaías 53, que talvez seja o texto mais conhecido aí a respeito da morte do Senhor Jesus Cristo, você vai ver como aquele texto se cumpriu cabalmente na vida do Senhor Jesus Cristo. Mas esse texto foi escrito há 700 anos, foi escrito 700 anos mais ou menos antes da vinda de Cristo, né? Então, como é que o profeta Isaías pôde ali descrever de maneira tão fiel a morte do nosso Senhor Jesus, né? Certamente porque Deus já havia determinado todas as coisas, tá? Além disso, então, nós podemos mencionar que o propósito de Deus leva em conta a natureza e o modo de ação das suas criaturas. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, os decretos de Deus não anulam a vontade humana, nem a responsabilidade dos homens pelos seus atos. Embora a Escritura afirme que Deus decretou todas as coisas, inclusive os atos livres dos homens, estes serão responsabilizados por suas ações. Tem a ver com os textos que nós acabamos de ler. Cristo foi crucificado pelo decreto eterno que o próprio Pai havia estabelecido. Mas nem Herodes, nem Pôncio Pilatos, nem agentes que crucificaram o Filho de Deus, nem aqueles soldados que participaram de todo aquele massacre a respeito do Senhor Jesus Cristo, estão imunes às suas responsabilidades. Não é porque eles cumpriram o propósito de Deus que isso os isenta de serem punidos, cada qual então, diante da sua participação na crucificação do Filho de Deus. Tá? Então veja que esses textos nos mostram exatamente isso, né? De que embora Deus havia determinado estas coisas, eles serão responsabilizados pelos seus próprios
Atos, tá? Nós vamos encontrar também, dentro disso, né, a própria questão da Síria. Nós vamos encontrar ali, né, em Isaías capítulo 10, nós não vamos ler todo, nos versos 5 a 14, você vai ver exatamente isso, né? Você vai ver o profeta Isaías mencionando isso, que Deus está levantando a Assíria, e ele chama então a Assíria de cetro da minha ira, ele chama a Assíria então de instrumento do meu furor. Olha o que ele está dizendo aqui, né? Ele vai dizer: eu envio vocês contra uma nação ímpia, uma nação uma nação da minha indignação. E aí então ele está dizendo: olha, eu vou usar vocês, a Assíria, como o meu instrumento para julgar o meu próprio povo. Então a Assíria foi usada exatamente para invadir a terra de Israel e levar cativeiro, né? Levar cativo, melhor dizendo, parte daquele povo, né? E eu já disse isso aqui na semana passada, né? Eles não chegaram lá com um megafone em cima de um Fusca ou de uma Kombi, né? Dizendo: olha, nós somos da Síria, vocês podem se render que ninguém vai morrer. Olha, eu vim aqui em nome de Deus. Entregou um folhetinho lá para cada um daqueles moradores ali de Jerusalém, né? E de todo Israel, dizendo: olha, se rendam, porque eu estou vindo em nome de Deus. E aí, se vocês se entregarem, está tudo bem, a gente leva vocês no navio de primeira classe, nós vamos ter refeições até nós transportarmos você para a Síria, nós vamos fazer tudo do bom e do melhor para vocês, para que vocês não sofram nenhum dano. Foi assim que a Síria entrou em Israel? Não foi. A Síria era um povo de guerra, né? Eu já disse isso aqui, que a Síria, inclusive, era conhecida por ser uma nação cruel contra os seus inimigos. Eles matavam e decapitavam os seus inimigos, né? Depois você vai ver mais tarde, né, quando Deus manda Jonas a Nínive. Por que Jonas não quis ir? Porque Nínive era a capital da Síria. Como é que você vai pregar agora para o seu inimigo, não é? Quem causou dano à sua própria nação, e agora Deus está tendo misericórdia da Síria, né? Está tendo misericórdia de Nínive. É isso que bagunça lá a cabeça de Jonas, né? E às vezes bagunça a nossa cabeça também, né? Como é que a gente vai pregar para o nosso inimigo, com alguém que faz mal contra nós, e agora Deus está querendo que eu tenha misericórdia dele? Não, isso não está certo, né? Então, a Síria era conhecida exatamente por ser um exército cruel. Deus então levanta a Síria como seu instrumento para trazer então a punição ao seu próprio povo. E assim então a Síria invade Israel, toma aquele povo como cativeiro, leva parte deles como cativos, colocam outras pessoas lá na terra para ter essa mistura de povos. Mas em seguida você vai ver o profeta Isaías falando exatamente isso, que ainda assim Deus vai punir a Síria pela sua maldade. Aí você vai dizer: ué, pastor, mas esse negócio está confuso, não está? A Síria é usada por Deus, Deus levanta a Síria como instrumento nas suas mãos para punir o povo dele, e depois Deus vai punir a Síria? É isso mesmo. Deus vai punir a Assíria pelos seus atos maus, por eles terem se engrandecido, inclusive, achando que eles estavam fazendo aquilo porque eles eram poderosos, né? Sem considerar de que eles estavam sendo instrumentos de Deus. Então vejam, irmãos, mesmo Deus usando este povo ímpio, isso não isenta esse povo de pagar pelas coisas que eles fizeram. Mesmo eles entrando em Jerusalém, fazendo a vontade de Deus de levar cativo então o seu povo, a Assíria não será tida como inocente no dia do juízo final. Eles vão pagar por aquilo que eles fizeram livremente, né, por sua própria vontade. Sim. Pode perguntar. Uhum. O conceito.
A questão do livre-arbítrio, né? Eu não gosto muito dessa palavra, porque talvez a palavra melhor seria livre agência, né? Ou seja, nós somos livres nesse sentido, né? Mas a livre agência, ela é, como é que eu posso dizer? Ela não tira... A grande diferença do livre-arbítrio é essa, né? Porque a livre agência, você age dentro daquilo que você de fato é. Então, por exemplo, quando a gente fala que o homem é livre, mas ele é livre dentro de um ambiente em que ele é um pecador. Então, ele se acha livre no sentido de que ele pode fazer o que ele quiser, mas, na verdade, ele é escravo do próprio pecado, né? Talvez a livre agência possa se comparar a um peixe, né? O peixe é livre, ele pode ir para onde ele quiser dentro do oceano, mas ele não pode sair da água, porque senão ele morre. Né? Então, a livre agência é mais ou menos isso. A Assíria, por si só, era um povo mau, né? Era um exército realmente que destruía os seus inimigos. Então, Deus usa exatamente isso deles, né? Essa própria motivação que eles já têm por si mesmos, para que Deus pudesse, então, usá-los como instrumento. Ele faz a mesma coisa com Faraó. Quando ele endurece o coração de Faraó, né? Ou seja, ele faz com que Faraó tenha o seu coração ainda mais endurecido diante daquela situação, embora Deus não seja culpado pela dureza do coração de Faraó. Então esse é o grande, digamos, o grande mistério, né? Deus ele age dessa maneira, mas ele não é, como dizer assim, o autor do mal, né? Ele não é o autor do pecado. Ele simplesmente deixa as suas criaturas livres para que elas façam aquilo que elas já estão determinadas a fazer, que elas já estão propensas a fazer. Por isso que depois Paulo, lá em Romanos capítulo 1, ele vai mostrar exatamente isso. Quando Deus entrega a criatura aos seus próprios desígnios, né? A coisa só tende a piorar. Então, se Deus entregar a criatura aos desejos do seu próprio coração, as coisas vão se tornar cada vez mais piores, né? Se Deus hoje entregasse o mundo aos seus próprios cuidados, né? Certamente nós não suportaríamos viver neste mundo, né? Por isso que ainda você vê atos de justiça, por isso que você vê ainda atos de bondade, tudo isso é a misericórdia de Deus, a graça comum de Deus, que ainda, vamos dizer, retém esse mal que é um mal desenfreado. Então a Síria, eu penso que é dessa maneira, né? Já era uma nação propensa, de fato, à maldade, a ser malvada, né? A ser mal, e Deus simplesmente usou isso para os seus propósitos, para aquilo que Ele deseja, para aquilo que Ele quer. De maneira soberana, de maneira que às vezes a gente não entende, né? Mas a Assíria não vai ser tirada dela a responsabilidade por aquilo que ela fez, mesmo sendo um instrumento de Deus. Mesmo sendo um instrumento de Deus. Tá? Vamos lá? Passando então adiante, nós nos lembramos, né? Daqui a pouco nós vamos chegar nesse texto aqui na leitura. Nós vamos encontrar essa história de José. Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que conserve muita gente em vida. Tá? Então a história de José é uma história que a gente vê exatamente isso, né? Nós vemos como pessoas que estavam com más intenções e como daquilo Deus pôde fazer o seu próprio propósito, né? Então nós não podemos nunca nos esquecer da história de José, porque a gente às vezes só vê José lá no Egito, né? Quando ele está salvando os irmãos, quando a gente vê aquele encontro, né? A gente fica emocionado com aquilo, mas nós não podemos esquecer os meios que Deus usou para isso, tá? Então, volto a dizer, não foi uma caravana que estava passando lá e estava escrito assim, José, entra nessa caravana porque Deus tem um propósito na sua vida. Não, ele foi, do ponto de vista humano, ele foi da pior maneira possível. Ele foi jogado num poço, depois ele foi vendido. Vocês viram hoje de manhã que ele acabou sendo preso. Depois você vai ver no texto seguinte que ele demorou para sair da prisão.
até que então ele chegasse como no posto que ele chegou no Egito, tá? Então nós não podemos desprezar os meios pelos quais Deus nos leva no propósito que Ele tem para as nossas vidas. E nós, comumente, nós não gostamos do meio, nós queremos ver apenas o final, nós queremos só saber o final do filme, né? Nós adiantamos o filme para saber o que vai acontecer, mas nós não nos atentamos para aquilo que acontece no intercurso, né, daquela situação. E isso não pode ser desprezado. Então, o propósito de Deus com José não foi só quando ele chegou lá no trono, né, ou na direção geral lá do Egito, mas desde quando tudo aquilo estava acontecendo, desde quando ele estava tendo aqueles sonhos, né, e que os irmãos então se levantaram contra ele. Deus estava trabalhando desde ali para que tudo corresse até a história final de José, tá? Então a gente ainda vai falar que os decretos de Deus não são condicionais, nem no todo e nem em qualquer de seus elementos constituintes, tá? Veja, por exemplo, o texto de 1 Samuel, capítulo 23, os versos 11 e 12, se vocês quiserem dar uma olhadinha. Também, Mateus, capítulo 11, os versos 21 e 23 também, por gentileza. Eu vou ler aqui para os irmãos, mas só para que os irmãos possam acompanhar. Em 1 Samuel 23, nós vamos encontrar ali a história, né, em que Davi está fugindo de Saul, e ele vai para essa cidade aí chamada Keila, tá? E ali então, ele faz uma consulta ao Senhor, e o verso 11 fala exatamente sobre isso, né? Entregar-me-ão os homens de Keila nas mãos deles, nas mãos de Saul. Descerá Saul como o teu servo ouviu? Senhor, Deus de Israel, faze-o saber ao teu servo. E disse o Senhor, descerá. Perguntou-lhe Saul, entregar-me-ão os homens de Keila a mim e aos meus servos nas mãos de Saul? Respondeu o Senhor, entregarão. Então veja, o evento não aconteceu ainda, o evento depende da vontade humana, tá? E Deus já está dizendo, vai acontecer, tá? Então, a pergunta de Davi tem a ver com isso. Se eu ficar aqui, esses moradores de Keila vão me entregar para Saul? Deus está dizendo, vai, foge. Saul vai descer? Sim, ele vai descer. Então veja, a ação nem aconteceu e Deus já havia dito que ela aconteceria de qualquer maneira. Tá? Veja lá Mateus, capítulo 11, os versos 21 e 23. Lá nós encontramos assim, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muitos que elas teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerá ao inferno, porque em Sodoma, se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. A pergunta que eu faço é, por que Deus então não operou milagres em Sodoma e em Gomorra? Se haveria mais convertidos do que haveria em Corazim e em Betsaida, que estavam, na verdade, vendo as maravilhas feitas pelo Filho de Deus e ainda assim não se convertiam, por que Deus não operou maravilhas também em Sodoma e Gomorra? Ele não poderia ter operado essas maravilhas lá e salvado aquele povo todo em Sodoma e Gomorra? Sim ou não, gente? Mas Deus não fez. Né? Ele está dizendo aqui, se esses mesmos milagres tivessem acontecido lá em Sodoma e Gomorra tinha sobrevivido. Né? Então veja que os decretos de Deus, a vontade de Deus, muitas vezes elas são difíceis para nós, nós percebermos. Né? Um outro texto que eu não anotei aqui, mas eu estou me lembrando agora, né? Vale a pena depois você ler, eu não lembro exatamente qual é a referência, os irmãos podem me ajudar aí, mas é aquele momento em que Jesus entra lá naquele tanque de Betesda, né?
em que existiam ali diversos enfermos de todo tipo de enfermidade, eles estavam ali. Vocês lembram da história, né, que eles acreditavam que um anjo então vinha, ele mexia ali a água, né? Então quando a água estava mexendo, o primeiro que caísse naquele tanque, ele então ficava curado de qualquer mal que ele tivesse, né? Qualquer doença que ele tivesse, ele ficava curado. Jesus então chega naquele lugar e ele então se dirige a um daqueles homens que estão ali naquele monte, daqueles outros tantos que estavam ali e que também precisavam de alguma cura física, né? E Jesus se dirige a um homem daquele. E se você prestar atenção na conversa, você vai ver que Jesus não pergunta para ele assim: você crê que eu posso fazer? Eu só posso fazer se você acreditar. Se você não acreditar, eu não posso fazer nada. Jesus, naquela conversa com aquele homem, o homem está olhando para o tanque. Não, olha, não tem ninguém que me jogue lá quando o tanque mexe, né? Quando a água mexe. Não tem ninguém que possa me ajudar nisso. E Jesus nem liga para o que ele está falando. Jesus fala: levanta-te e anda. Simplesmente dá ordem e aquele homem levanta. A pergunta que eu faço é: por que Jesus não curou os demais? Tinha tanta gente necessitada, não era? Tantos outros que Jesus poderia, com uma palavra, fazer com que todos levantassem. É ou não é? É verdade ou não? Ele poderia ou não poderia? Só a presença dele ali já não seria suficiente para ele levantar todos aqueles paraplégicos, doentes, enfermos, todos aqueles que estavam ali? Por que Jesus curou só aquele homem? É algo para a gente pensar, não é? E é algo para nós pensarmos, inclusive, aqui eu já estou abrindo um parênteses, quando a gente pensa na própria dinâmica da igreja. Quando a gente pensa assim: puxa, pastor, tem tanta gente passando fome, mas a verdade é que não dá para atender todo mundo ao mesmo tempo. E Jesus também poderia ter atendido todos, mas ele não atendeu todos que ele poderia, de fato, atender. Então, isso muitas vezes precisa trazer algum ensino para nós, né? O Senhor Jesus entra num lugar onde tem vários paralíticos, várias pessoas doentes, várias pessoas enfermas, e ele escolhe um daqueles para que ele pudesse então ser o alvo então da misericórdia e da graça de Deus naquele momento, né? Então veja, os decretos de Deus, eles não são incondicionais, e eu quero aqui relatar alguns motivos, né? Primeiramente então, porque os decretos de Deus, eles determinam todas as coisas. Então, a base do decreto eterno de Deus é isso. Deus determina tudo que vai acontecer. Então, Deus não é como eu e você, que programamos as coisas e por algum motivo, né, as coisas não dão certo. Aí a gente tem que reprogramar o que a gente fez, né? Às vezes você se programou para sair hoje mais cedo e o relógio não despertou. E aí você já teve que rebolar, né, correr para talvez você veja até sem tomar café, porque você tinha programado e não deu certo. Às vezes você vai para uma entrevista de emprego, no meio do caminho o ônibus quebra, o carro furou o pneu, você já tem que dar um jeito ali, né, para poder se safar daquela situação, para você conseguir chegar no seu compromisso. Deus não é assim. Deus não faz um programa e no meio do caminho ele fala: rapaz, não tinha pensado nisso. Olha, agora furou o pneu do carro e eu vou fazer o quê? Né? Os decretos de Deus, então, eles são decretos então que incluem, né, todas as classes de eventos que acontecem. Então, os decretos de Deus são soberanos, pois Deus é soberano e absoluto criador de todas as coisas, e a Escritura fala que Deus é soberano. Veja, por exemplo, Isaías, capítulo 40, os versos 13 e 14. Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com que tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem instruiu na vereda do juízo? E lhe ensinou sabedoria? E lhe mostrou o caminho do entendimento? Qual é a resposta para todas essas perguntas? Quem ensinou Deus alguma coisa, gente? Ninguém. Deus não pediu conselho para ninguém. Deus não quer saber da nossa opinião. Ele sabe fazer todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Nem eu e nem você existimos como quando Deus
decidiu e determinou todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Ele fez tudo segundo o seu querer. Veja ainda Daniel, que diz, no capítulo 4, verso 35, todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Há quem lhe possa deter a mão? Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer, que fazes? Daniel está dizendo, tem alguém que pode dizer, Deus, por que você está fazendo isso? A resposta a gente já sabe. Ninguém pode fazer alguma coisa nesse sentido, né? Ainda Efésios capítulo 1, verso 5 diz, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, tá? Além disso, então, os decretos de Deus incluem e determinam os meios e as condições nos quais os eventos dependem, tá? Veja então que nós vamos encontrar lá em 2 Tessalonicenses, que diz assim, né? Entretanto, devemos dar sempre graças a Deus por nós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Então, segundo Paulo, qual é a condição da salvação? Ele diz, santificação do Espírito e fé na verdade. Quando a gente fala, por exemplo, de alcançar os perdidos, esses perdidos eles vão conseguir chegar ao conhecimento da verdade como? Vai cair um raio na cabeça deles? É a palavra. O meio que Deus usa para levar as pessoas ao conhecimento da salvação, irmãos, é a palavra. Não adianta você dizer para o seu amigo lá do trabalho, ou seu colega do trabalho, que Jesus é lindo. Não, mas concordo. Você precisa pregar a palavra para ele, né? Qual é os meios de santificação? A Escritura também diz, é o conhecimento da palavra, é a oração, é a comunhão com os irmãos, é a vida na igreja. Esses são os meios. Esses são os meios, são as circunstâncias que Deus nos coloca, então, para que Ele possa cumprir o propósito dEle em nossas vidas. O problema é que a gente, às vezes, quer outros, né? A gente quer outros meios, a gente quer outras circunstâncias das quais Deus não criou. Por isso que, às vezes, talvez as coisas não dão certo, né? Então, veja, embora a salvação esteja condicionada ao ato pessoal da fé, ela repousa sobre tão somente os decretos, não nos decretos, né? Ela repousa tão somente nos decretos eternos de Deus, tá? Novamente, Efésios capítulo 1, verso 5 diz, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. O verso 11 vai dizer, nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Romanos 9:11, Paulo vai dizer, e ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem e o mal, para que o propósito de Deus, quanto à eleição, prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Então veja que a fé, embora ela seja um meio, ela não é a causa da nossa salvação. A causa da nossa salvação é a vontade de Deus, é o decreto de Deus para com as nossas vidas. É isso que é o fundamento, de fato, da nossa salvação. Então deixa eu falar bem baixinho aqui para os irmãos não ficarem assustados. Às vezes a nossa fé está lá embaixo, não é? Você já passou por isso, de repente você acordar e falar assim, gente, será que eu sou salvo mesmo? Minha fé está tão abalada, eu estou tão para baixo, eu não estou valendo nada. Eu estou tão assim, não consigo orar direito, não leio a Bíblia direito. Eu estou tão cansado de ir à igreja. Parece que na minha vida tudo acontece de maneira contrária. Eu penso de um jeito, mas está acontecendo de outro. Às vezes a nossa fé está assim, né? Igual o tanque de combustível do nosso carro, está na reserva, está lá embaixo. A gente anda com o ar-condicionado desligado para a gente poder chegar em casa.
de tão ruim que a nossa fé está. A verdade é que se dependesse disso então, irmãos, nenhum de nós seria salvo. Se dependesse da grandiosidade da nossa fé, ninguém seria salvo. Porque tem dia que a nossa fé está lá embaixo, fraca, quase parando. Às vezes você está beirando mesmo assim a abandonar tudo. Não é isso que determina a nossa salvação. O que determina a nossa salvação é a boa vontade em nosso favor. É o beneplácito de Deus em nosso favor. É o decreto de Deus em nosso favor. Por isso que de vez em quando Deus precisa nos reerguer. Deus precisa encher o tanque da nossa fé e da nossa confiança. É por isso que Deus muitas vezes usa a igreja, irmãos, a palavra, a oração. É por isso que a gente insiste constantemente na necessidade de nós estarmos juntos, compartilharmos a palavra de Deus, estarmos aqui em comunhão uns com os outros, para que a nossa fé seja fortalecida, para que a nossa fé continue constante. Não para que você seja salvo por meio da sua fé, mas para que você continue firme com a graça de Deus, segundo a misericórdia de Deus. Por isso, então, que a vida comunitária na igreja, ela se torna tão importante nesse sentido. Então, nós podemos concluir, irmãos, que se os decretos eternos de Deus não determinam todos os eventos, Deus não poderia ter feito nada certo, e em seu governo do mundo o seu governo no mundo seria aleatório e dependente, e todos os seus propósitos falíveis e imutáveis. Então, se Deus não determinou todas as coisas que acontecem, se é isso que de fato nós acreditamos, eu tenho uma péssima notícia para te dar. Pode ser que lá na frente vai dar alguma coisa errada. Ou talvez já está até dando, né? Se os decretos de Deus não são eternos e Ele não determina todas as coisas, pode ser que vai acontecer alguma coisa que mude tudo. Talvez até a nossa salvação não está tão garantida assim como a gente imagina. Se os decretos de Deus não são eternos, pode ser que esse negócio chamado céu, que a gente está esperando, essa segunda volta de Cristo, olha, eu acho que ela não vai acontecer. Pode ser que aconteça alguma coisa, algum impedimento, alguma lei humana que vai impedir a volta de Cristo. Agora, se nós acreditamos, de fato, de que Deus decretou todas as coisas segundo a sua vontade, e que nestes decretos inclui tudo o que acontece no mundo, e mesmo que eu não compreenda tudo que acontece no mundo aos meus olhos, e mesmo que eu tenha dificuldade com algumas dessas coisas, mas ainda assim eu acredito que de fato Deus decretou todas as coisas segundo a sua vontade, então eu posso ter segurança da minha salvação. Eu posso ter certeza que Deus não vai, no último dia, virar as costas para mim. Eu posso ter certeza de que a volta de Jesus é certa. E de que tudo que está escrito na palavra de Deus a respeito disso vai de fato acontecer. Realmente vai acontecer, como nós lemos hoje de manhã, o juízo de vivos e mortos. Porque se existe injustiça no mundo e o decreto de Deus a respeito do juízo final não vai acontecer, então a eternidade também vai ser injusta. Mas se de fato eu creio que Deus decretou todas as coisas e tudo acontece segundo a sua vontade, então eu estou seguro nas mãos dele. Então eu sei que a minha vida não é obra do acaso. Eu sei que eu estou aqui nessa manhã, não é porque simplesmente eu escolhi vir para a igreja, mas porque Deus de fato tem um plano em todas as coisas. Se realmente eu acredito nos decretos de Deus, eu vejo o mundo do jeito que está, taxação para lá, taxação para cá, iminências de guerras nucleares, líderes mundiais, um virando a cara para o outro, e a gente fica com o coração na mão, o que vai acontecer? Cenas, né, de mísseis passando para lá, passando para cá, guerras para lá, guerras para cá, e de repente você olha para aquilo tudo e você fala, Deus é soberano sobre todas essas coisas. E ainda que isso tudo pareça algo que está descontrolado, eu sei que Deus está controlando tudo isso que está acontecendo. E a gente pode, irmãos, descansar. Não porque a gente está
como é que diz, né? Alienado a tudo que está acontecendo. Não, a gente está vendo tudo que está acontecendo. A gente sofre com tudo que está acontecendo, não é verdade? A gente sabe que isso muitas vezes impacta a nossa vida de maneira direta. Mas ainda assim a gente pode confiar na graça e na misericórdia de Deus. Porque, irmãos, se fosse o contrário, realmente nós estaríamos perdidos. Se realmente Deus não tivesse um propósito em tudo isso, nós estaríamos, como diz o outro, né? Não sei se os irmãos conhecem essa expressão, nós estaríamos no bico do urubu, né? Nós estaríamos perdidos completamente sem conhecer a vontade de Deus. Calvino vai dizer, tenha sempre a lembrança que não há nas criaturas nem poder, nem ação, nem movimentos aleatórios. Ao contrário, são de tal modo governados pelo conselho secreto de Deus, que nada acontece senão o que Ele, consciente e deliberadamente, o tenha decretado. Então, só para nós finalizarmos, trazermos aqui algumas considerações finais. Então, quais devem ser as nossas atitudes diante então do poder soberano de Deus? Eu já falei sobre isso, né? Nós devemos repousar na certeza de que Deus decreta, governa, conduz e finalizará todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. E além disso, então, nós podemos mencionar que, na verdade revelada, eu devo obediência. Então, se a Bíblia está dizendo claramente para mim que eu devo amar o meu próximo, é isso que eu devo fazer. Eu devo obediência àquilo que a palavra de Deus nos traz. Naquilo que eu não sei, nos caminhos secretos de Deus, né, na sua providência secreta, eu devo, então, submissão. Eu sei, Deus está no controle. Eu não estou entendendo nada do que está acontecendo. Eu sei que é uma loucura isso aos meus olhos. Parece uma coisa assim de outro mundo, né, tudo que está acontecendo. Mas ainda assim eu quero me submeter à vontade de Deus. Eu quero realmente que o Senhor possa me mostrar ou possa me trazer paz em tudo isso que está acontecendo. Um texto que nós já lemos aqui, né, Deuteronômio 29, diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então, irmãos, tem coisas que Deus não vai trazer à tona para nós, Deus não vai nos revelar. Mas aquilo que Ele nos revelou, Ele deseja que nós cumpramos. Os propósitos secretos, os propósitos ocultos, a providência secreta de Deus, não cabe a nós tentar descobrir, né? Por que Deus faz isso? Por que Deus faz aquilo? Por que Deus usa a Síria? Por que Deus usa a Babilônia? Por que tem guerra ali, tem guerra aqui? Por que Deus permitiu isso? Por que Deus permitiu aquilo? Deus sabe de todas as coisas. O que cabe a nós é nos submetermos à vontade secreta de Deus e dizer: Deus, eu sei que isso às vezes é difícil de entender, mas eu me submeto. Eu me coloco, Senhor, na Tua presença e peço a Tua graça sobre a minha vida. Vamos novamente, então, a ler o credo apostólico. Vou pedir os irmãos para lerem, por gentileza. Vamos lá? Creio. O Deus a quem nós servimos, é um Deus soberano. É um Deus que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Às vezes é duro dizer isso, mas é tão duro também ouvir isso. Deus não nos deve absolutamente nenhuma explicação do que Ele faz. Deus é soberano sobre todas as coisas. O que cabe a nós, irmãos, como servos dEle,
é nos rendermos à sua vontade, é nos rendermos ao seu querer, é confiarmos de que Deus está fazendo as coisas de maneira certa, de maneira correta. Ele está fazendo, sobretudo, para a sua própria glória, para que o nome dele seja exaltado, para que o nome dele seja glorificado. Deus não nos deve nenhuma explicação do que ele faz no mundo e muitas vezes o que ele faz na nossa vida. O que muitas vezes Deus faz em nós é exatamente segundo a vontade dele, segundo o querer dele. E às vezes a vontade dele para nós não era a que a gente queria, não é? Mas Deus sabe muito mais do que nós imaginamos a respeito da nossa própria vida. Irmãos, por providência divina, vocês têm aí 2 minutinhos até o pessoal subir, antes que o Tiago jogue aquele sino ali na cabeça de alguém ali, que ele já tocou. Mas os irmãos têm aí alguns minutinhos, se tiverem alguma questão, alguma pergunta que quiserem fazer, algum comentário, alguma explicação a mais sobre esse tema. Sim, dona Joemi. Ok. Amém. Pode deixar. Dona Joemi está dizendo que ela tem ali os folhetinhos da Sociedade Bíblica. Ela vai deixar ali que o folhetinho é exatamente sobre isso, né? Sobre o plano de Deus para nós. Ela vai deixar ali, os irmãos quiserem pegar, tá? Irmãos, alguma pergunta? Alguma consideração? Sim, João. Como é que a gente pode interpretar essa passagem assim para as nossas vidas? Eu sei que ali a vontade de Deus foi de salvar apenas um, apesar dele poder salvar todos. Como é que, assim, os comentaristas da Bíblia, os estudiosos, como é que interpretam essa passagem? Acho que é mais ou menos nessa direção mesmo, né? Quando a gente pensa, por exemplo, o desejo que nós temos de que pessoas, especialmente quando a gente pensa, vamos pensar no círculo menor, né, da nossa vida, que seria a nossa família, né? Vamos pensar na nossa família. A gente pensa, por exemplo, que nós queremos que todos eles sejam salvos, que eles conheçam o amor de Deus como nós conhecemos, que eles, de fato, cheguem a um pleno conhecimento a respeito da salvação, que eles sejam libertos, às vezes até de pecados graves, né, de situações assim que são bem cômodas no meio da família. E aí você começa a pregar, você começa a falar, você se dispõe a ser um testemunho vivo do amor de Deus para aquelas pessoas, né? Eu penso que esse texto nos ajuda nisso, de nós percebermos que, de fato, nem todos eles vão ser salvos, né? Nem todos eles vão chegar ao conhecimento a respeito do Senhor Jesus, né? Que Deus, ele é, de fato, soberano em escolher aqueles que, de fato, ele deseja salvar, né? Isso também deveria nos fazer refletir exatamente a respeito da nossa própria salvação. Então, pensa no ambiente familiar, né, em que ninguém da sua família é crente, só você é crente. Você já parou para pensar nisso? De que Deus poderia ter salvado o seu irmão, ou sua irmã, o seu pai, sei lá, algum parente teu lá. E Deus resolveu salvar você, Deus se revelou a você, né? Então, é algo que nós deveríamos pensar, né? Do grande amor de Deus que Ele revela em nosso favor. Nós estávamos na mesma condição que os nossos familiares. Só estou dando aqui um exemplo, né? Nós estávamos na mesma condição que os nossos familiares. Talvez a gente estava até pior do que eles, né? E Deus se revelou a nós de maneira salvadora e cá estamos nós, né? Na presença dEle e servindo a Ele. Então, quando a gente pensa na soberania de Deus, a gente precisa pensar sempre dentro dessa perspectiva, né? De que Deus, Ele faz o que Ele deseja. E quando Ele age em nosso favor, Ele não age porque a gente é bonzinho, porque a gente é bonitinho, né? Porque a gente é cheirosinho, porque a gente vem para a igreja, a gente cumpre todo esse papel religioso, a gente tem todo um ritual, que nós somos moralmente, pessoas moralmente boas, né?
Nós fazemos boas obras, a gente costuma usar aquele jargão, né? Eu não bebo, eu não fumo, eu não vou para a festa, então eu sou uma pessoa legal, uma pessoa boa. Não, Deus não age em nosso favor por causa disso, não. Ele age em nosso favor porque Ele quer fazer algo para o nosso bem. Ele, de fato, deseja e Ele ama os seus filhos e Ele quer o bem dos seus filhos, né? Então, Ele age em nosso favor porque Ele deseja fazer isso. Ele quer fazer isso. Então, quando nós recebemos uma bênção de Deus, a primeira coisa que nós deveríamos reconhecer é isso. Puxa, Deus me deu isso porque realmente Ele é bom. Né? Eu não merecia, talvez nem estava pedindo nada a respeito disso, mas Deus agiu em meu favor. Foi o que Deus fez naquele dia, né? Com aquele homem. Ele foi bondoso e misericordioso com ele. E isso mostra a nossa situação. Todos nós estávamos como aqueles paralíticos ali. Mas Jesus quis salvar só aquele. Ele curou só aquele. E se você ler o texto com calma, você vai ver que Jesus nem perguntou se ele queria ser curado. Jesus simplesmente deu a ordem e disse, levanta. E Jesus nem ligou para o que ele estava falando lá do tanque. Jesus simplesmente foi ao objetivo e ele levantou e ele foi curado. E Jesus foi embora. O texto não fala mais nada sobre isso. Então, muitas vezes é assim na vida real mesmo. Você vai ver que Jesus muitas vezes cura algumas pessoas e às vezes outras pessoas, elas não são curadas, elas não são salvas. Seja feita a vontade de Deus. Sim. Sim, exatamente, né? Exatamente. É. Alguém tinha pedido ali, Tiago, ali também. O Walson... Não. Pastor, assim, eu sou presbiteriano de nascença também. Só que assim, em João 3,16, fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que naquele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu vejo essa imposição muito forte, anulando um pouco a vontade do livre-arbítrio. Apesar de assim, eu já ter escutado o pastor Hernandes Dias Lopes falar sobre essa questão de não ser o livre-arbítrio, ser a livre-agência. Livre-agência. Eu vejo o livre-arbítrio de maneira mais clara na Bíblia, e a livre-agência, uma coisa assim, um termo mais novo e menos claro na Bíblia também. Então, assim, a gente tem a questão que a gente que é presbiteriano vê dessa forma, mas assim, eu vejo que é um pouco mais difícil ver dessa forma, e assim, eu vejo um pouco igual os arminianos vê também essa questão do livre-arbítrio e também de assim, chocar muito essa questão de ser muito impositivo. A questão do livre-arbítrio, como é que é o nome do irmão? Denoel. A questão do livre-arbítrio, ele nem é um termo teológico, propriamente dito, né? Ele é mais filosófico, né? Tanto o livre-arbítrio quanto a livre-agência. O livre-arbítrio, ele é mais fácil de entender, mesmo não estando escrito dentro da Bíblia, do que a livre-agência. É isso que eu às vezes, me pego pensando. Assim, a gente teria que ter uma aula sobre isso, né? Mas só para, de maneira resumida, qual é o problema da expressão livre-arbítrio? Né? Porque o livre-arbítrio, a definição da coisa mesmo, é você agir sem nenhum tipo de influência externa, interna, é você agir sem a sua própria natureza. O livre-arbítrio você não leva em consideração a fatores que poderiam te fazer levar aquela decisão, né? Ou você até mesmo tomar uma decisão que é contrária à sua própria natureza. Por isso que a gente diz que só Adão tinha o livre-arbítrio, né? Porque ele não tinha natureza pecaminosa, mas ele escolheu algo que era contrário à sua própria natureza. Os teólogos usam a livre-agência exatamente para dizer que o homem age, mas dentro de um campo onde ele tem influências, né? Então, o homem sem Deus, ele tem influências do pecado, da sua própria natureza, dos seus próprios desejos. Embora ele seja livre para fazer o que ele quer, ele faz movido exatamente pela própria natureza pecaminosa que o conduz a fazer isso. O que a Bíblia vai mostrar
é que nós somos escravos, né? Escravos do nosso desejo, escravos do nosso pecado, escravos do diabo, nós corremos de acordo com o curso do mundo e por aí vai. Então, a palavra livre-agência, ela é melhor nesse sentido, né? Porque o livre-arbítrio, nesse caso, é como se você dissesse que um morto pode fazer algo de vivo. E aí seria contrário ao próprio ensino da Escritura, né? Então, por isso que a gente usa mais a questão da livre-agência, ou seja, o homem age, mas dentro de um campo que lhe é próprio, né? Ele está sendo induzido não, né? Mas ele tá cercado por todas essas coisas que eu acabei de mencionar, né? Por isso que a gente usa essa expressão da livre-agência. Mas aí a gente teria que ter realmente assim um tempo maior para essas discussões aí, viu? Mas obrigado pela sua participação. Walson, só para a gente finalizar, e a gente vai continuar louvando a Deus. O pastor, acho que foi bem clara a aula do senhor, apesar de que tem até o irmão tocou nesse assunto agora, porque assim, e eu acredito nisso, né, casos fortuitos mesmo, tudo é determinado por Deus, como o senhor mostrou aqui, não tem consenso em relação, que isso enfim, é até importante, mas não é tão importante, já não há uma concordância em relação à questão da salvação, que é a questão lá do arminianismo e calvinismo. Então, por exemplo, o arminiano acha que a graça é irresistível, que a gente entende que não acontece isso, né? Ele acha que a gente cai na graça, né? Perde a salvação, né? Com nossos atos, como se a gente pudesse fazer alguma coisa, né? E a gente entende que a salvação é obra de Deus do início ao fim, a gente não contribui com absolutamente nada, né? Por mais que tenham estudos aí, isso aí já há muito tempo, defendendo uma coisa ou outra, e há texto na Bíblia que indica alguma coisa ou outra, eu acho que não é uma questão nem racional, é uma questão mais assim, o Espírito Santo é que vai dizer para você. Você é que vai realmente saber que você não contribui em absolutamente nada. Você pode ler vários livros aí, os 5 pontos lá do calvinismo, ele é que vai dizer para você que você não contribui exatamente com nada. Mas o senhor mostrou aí, inclusive, os eventos fortuitos, o caso de José é bastante clássico, né, que a gente até se revolta quando está lendo Gênesis lá, da maldade que os irmãos fazem com ele. No final, lá na beira da morte, ele já fala que não foi nem os irmãos dele, foi Deus que estabeleceu isso, né? Por coincidência, enfim, em algum desses vídeos de alguns pastores reformados, né, dessa última semana, então não sei nem se foi o senhor que deu esse exemplo ou foi esse pastor agora, né? E corroborando com o que o senhor está falando, ele diz como se fosse o seguinte, como fosse, não sei se foi o pastor Augusto Nicodemos, outra aí, não lembro agora, é como se fosse 4 faixas que a vontade de Deus ali está dizendo que você fique nessa faixa. Aí você não quer fazer, que é a livre-agência, não é o livre-arbítrio, que a gente não tem... A gente tem liberdade para escolher o mal, a gente não tem liberdade para escolher o bem, né? Então, a gente não tem livre-arbítrio, tem a livre-agência. Então, nesse exemplo das 4 faixas, é como a gente estivesse nas duas, Deus quer que a gente fosse nessas duas, no caminho reto, e a gente decide, como a gente sabe que a gente pode fazer isso, ir para as outras. Mas Deus já botou essas duas de lado aqui. Disse, dessa você não vai passar, porque, corroborando com o que o senhor falou, é da vontade dele. Então, ele é que determina tudo, como o senhor falou, até a caída de um fio de cabelo, né? Mas, na minha visão, quem vai dar essa certeza, não só certeza de salvação, como certeza do que o senhor mostrou aqui é verdade, é o Espírito Santo, por mais que a gente fale. E a gente, inclusive, isso é bastante importante, na minha visão também, dessa questão da gente entender que Deus é soberano sobre tudo, que às vezes a gente fica, e tem que ponderar um pouco isso, ocupado de não ter pregado a palavra para alguém, ou achar que fez mais ou bem, a gente tem que se preocupar com isso, mas é quem converte ali é o Espírito Santo. A pessoa, às vezes, pode passar 10 anos, 20, 30 anos na igreja, e, às vezes, o Espírito Santo é que vai converter a pessoa no leito de morte. Muitas vezes a gente fala, é lógico, isso não está errado, mas a gente fala dessa maneira, eu me converti, fulano tal se converteu. Ninguém se converte, quem converte é o Espírito Santo, e tudo, a glória a Deus por isso, que a salvação é obra dele, de Deus, do início ao fim, não depende de absolutamente nada, de nenhuma ação da gente. Assim, do ponto de vista, se a gente puder fazer uma aplicação assim, mais pastoral, né? Não tem nada a ver com o que o Denoel acabou de mencionar, eu entendi a questão dele aí, mas quando a gente pensa em um Deus, pense só, irmãos, quando a gente pensa num Deus que interfere em tudo o que acontece na nossa vida,
quando a gente pensa num Deus em que nós devemos prestar conta do que nós fazemos, não é algo agradável do ponto de vista humano. O ser humano, por causa da queda, ele quer se tornar cada vez mais independente. A ideia de Deus no mundo, e ainda mais um Deus em que nós devemos prestar contas do que nós fazemos, é uma ideia que não agrada muito a nossa natureza. Porque nós, por causa da queda, eu já falei, nos tornamos independentes de Deus. Então a gente quer... Você já viu essa história, né? Tem crente que é assim. Não, nas questões religiosas eu pergunto para Deus o que eu devo fazer. Mas se eu tiver que namorar com uma pessoa, não, Deus não tem nada a ver com isso. Eu faço da minha vida o que eu quiser. A minha questão do meu trabalho, do meu dinheiro, que roupa que eu vou vestir, como é que eu vou me comportar lá nas minhas férias, né? Se eu vou para a praia, como é que é a roupa que eu vou vestir? Não, Deus não interfere em nada disso na minha vida. Então, nós não gostamos muito dessa ideia de um Deus que interfere em tudo que acontece na nossa vida e um Deus que nós devemos prestar contas daquilo que nós fazemos. Mas, irmãos, esse é o Deus que nós servimos. O Deus que você e eu servimos, desculpa te dizer, ele se intromete na sua vida, sim. E você tem que prestar contas daquilo que você faz na sua vida para ele. Não é prestar conta para o pastor e nem para o conselho, não. Você vai prestar contas para Deus do que você faz em secreto, quando ninguém sabe, qual é a disposição do seu coração nas diversas áreas da sua vida e por aí vai. Então, este é um Deus pessoal. Eu falei sobre isso na semana passada na pregação, não é? O Espírito Santo habita em nós, né? E nós precisamos viver à luz dessa verdade tão maravilhosa, né? De termos esse Deus tão próximo das nossas vidas.